Salve, salve, galera! Se liga, ó, a aula já vai começar. Já baixou o material? Clica no link aqui, ó, que é gratuito. Claro, não se esquece de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para você ter acesso a esse material importantíssimo. Sou o professor Diogo Medeiros. Em 3 blocos agora vamos fazer uma revisão da banca VUNESP em Direito Constitucional. Eu sou seu professor de Direito Constitucional, então vamos revisar. Tá, professor, banca VUNESP, você vai focar em quê? Ó, eu vou focar na prova que está mais próxima, que é a prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tradicionalmente cobrada a banca VUNESP, aí, pelo menos as últimas bancas das provas da Polícia Militar foram VUNESP. O edital é curto, o edital é enxuto, cai poucas coisas. O que cai para você especificamente que vai fazer Polícia Militar do Estado de São Paulo? Mas veja que você pode aproveitar para outras carreiras policiais cuja banca é a VUNESP, combinado? Então vai cair muito. O artigo 5º da Constituição Federal, são 78 incisos, você precisa ler. Nós vamos perder a nossa maior parte do tempo aqui com o artigo 5º. Vai cair, vai anotando, hein? Vai cair o artigo 5º, vai cair o artigo 12 da Constituição Federal. Desculpa, o artigo 12 não cai. O artigo 14, que trata de direitos políticos, beleza? Cai o artigo 37 da Constituição Federal, cai o artigo 39 da Constituição Federal, cai o artigo 142 e 144 da Constituição. Esses certamente estarão na sua prova. Eu vou aqui no ponto específico que pode ser cobrado na sua prova. Então, tenho certeza que você fará grande proveito. A metodologia que é a resolução de exercício, só que você que é meu aluno, você já sabe. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo, trabalhe e confia. Eu não me preocupo com quantidade de questões. Eu me preocupo com qualidade. Ou seja, resolva a questão, a partir da questão eu trago temas e pontos correlatos que podem ser cobrados na sua prova. Tranquilo? Não fica preocupado com quantidade. Eu vou te colocar qualidade. Eu vou colocar, de fato, aquilo que vai estar na sua prova. Vem comigo, então, sem mais delongas, que eu quero jogar na primeira questão todas as questões banca VUNESP, beleza? Eu sei, meu querido, que para você, especificamente, né, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, é múltipla escolha e as questões são 5, né, de A a E. Aqui é uma questão específica de cabo, são só 4 questões, mas a gente pode fazer bom proveito dela, combinado? Assinale a alternativa correta de acordo com os dispositivos expressamente previstos na Constituição Federal. Ele quer a literalidade da Constituição Federal. Aliás, eu recomendo você a ler a Constituição Federal. Pega o artigo 5º e começa a ler. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, blá, 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 blá. Só que, cara, isso é cansativo. Eu sei que isso é chato. E você se perde no meio do caminho. Você começa a ler, cansa, dá vontade de parar. Você não sabe o que você está lendo. Aí eu tenho uma dica bem legal para você. Você vai baixar no YouTube lá, você coloca no YouTube e bota Constituição Federal em áudio. A partir daquele momento, você estará ouvindo a Constituição Federal, o cara começa a ler a Constituição Federal ali. Aí você está ouvindo a Constituição e no mesmo momento você lê o artigo correlato do YouTube lá. Neste sentido, você trabalha ao mesmo tempo 2 capacidades cognitivas, a auditiva e a visual, permitindo, inclusive, que você interprete melhor aquele artigo. Porque aquilo ali te traz mais tempo para você interpretar, para você raciocinar, para você grifar palavras-chave
que, aliada aos exercícios, você vai perceber que são palavras que são trocadas na hora da prova. É a literalidade da Constituição. Combinado, meu camarada? Então, beleza, ele quer a alternativa correta. Letra A. A lei considerar crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Quando você vê questões atinentes à inafiançabilidade, à imprescritibilidade ou à insuscetibilidade de graça ou anistia, você vai lembrar do mandado constitucional de criminalização. Ou seja, a Constituição ela vai determinar que se criminalize algumas condutas com maior rigor, porque elas afetam maior bens jurídicos. E aí você vai fazer o seguinte mnemônico. De um lado você bota racismo, de um lado você bota ração, de outro lado você bota 3TH. O ração é o mnemônico que eu tenho para os crimes de racismo e a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem democrática e o Estado de Direito, beleza? Racismo e ação de grupos armados. Essa galera aqui, segundo a Constituição Federal, eles serão imprescritíveis e serão inafiançáveis. Então, esse é o conjunto do ração aqui, que é imprescritível e inafiançável. Quem que é? O racismo e a ação de grupos armados. O R de racismo estará sujeito à pena de reclusão, inclusive. Beleza. Aí você tem que distinguir, porque a prova ela cobra essa pegadinha do 3TH. São 3 crimes com a letra T. Deixa eu botar aqui, que se você não sabe, pode te confundir. A tortura, o tráfico e o terrorismo. Esses 3 crimes com a letra T eu chamo de 3T. E os crimes hediondos, os crimes definidos como hediondo. Beleza. Aí a Constituição Federal vai chegar para essa galera aqui e vai falar o seguinte, ó, essa galera aqui é o seguinte, eles são também inafiançáveis, não cabe fiança, nem pelo delegado, nem pelo juiz. E eles não podem, eles são insuscetíveis, eles não podem ter graça e anistia. Então, se você interpreta a contrário senso, 3TH, você percebe que o 3TH aqui, eles prescrevem, eles são prescritíveis, diferente do racismo e da ação de grupos armados. E se você interpreta a contrário senso, ração, você percebe que eles podem ter graça, anistia e até mesmo indulto, beleza? Então, você precisa fazer o ração versus o 3TH para detonar nesse tipo de questão. Esses mandados constitucionais de criminalização, eles vão do artigo 5º, inciso 41 ao inciso 44 da Constituição Federal. Você precisa ler esses artigos, esses incisos, e ao lado, ou como uma memorização, fazer ração versus 3TH. Beleza? Então, fazendo ração versus 3TH, fica fácil que a lei considerar crimes inafiançáveis e imprescritíveis, quem? Aqui, ó, o ração, e não o 3TH. O 3TH é inafiançável, suscetível de graça e anistia. Errada, portanto. B. A lei não poderá prever que o civilmente identificado seja submetido à identificação criminal. Pode sim. O artigo 5º, inciso 58 da Constituição Federal fala que, ó, o cara que é identificado civilmente, em regra, ele não pode ser submetido à identificação criminal, salvo as hipóteses da lei, nem cai na sua prova, mas é a lei 12.037 de 2009. Estabelece hipótese que o cara, mesmo civilmente identificado, possa ser submetido à identificação criminal. Beleza? C. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Certo até aqui.
salvo nos casos de alta periculosidade? Não há qualquer ressalva. O artigo 5º, inciso 64, vai falar: o preso tem direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão ou por seu interrogatório policial. A comunicação será imediatamente comunicada, não em 24 horas, tá? A prisão vai ser imediatamente comunicada ao juiz, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. O que mais? Ele vai ter direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão ou por seu interrogatório policial. Ele tem o direito ao silêncio e ele tem o direito à assistência da família e do advogado. Em 24 horas eu vou comunicar em 24 horas eu vou entregar ao preso a nota de culpa, com os responsáveis pela sua prisão, pelos os depoimentos, as testemunhas e o responsável pelo seu interrogatório policial. Mas veja que a comunicação é imediata, não é em 24 horas, não erra isso. O que é em 24 horas? A entrega da nota de culpa ao preso. A prisão ilegal vai ser relaxada. Ilegalidade demanda relaxamento. Prisão legal, mas desnecessária, liberdade provisória. Beleza? Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. É exatamente isso, artigo 5º, inciso 66. Veja, então, que a prisão ilegal vai ser objeto de relaxamento pelo juiz. Todavia, a prisão que seja legal, mas desnecessária, por que desnecessária? Porque a gente tem o princípio da presunção da inocência. Ninguém será considerado culpado senão após o trânsito em julgado de sentença condenatória com trânsito em julgado. Então, se ela for legal, mas desnecessária, em razão do princípio da presunção da inocência, eu tenho a liberdade provisória. Combinado? Não esquece isso, que a banca sempre confunde e você é meu aluno, você não vai errar. Questão número 1, marca para nós aí a alternativa correta, letra D de Diogão. Fechou. Questão número 2. É de fundamental importância o conhecimento por parte dos agentes dos estados, do Estado dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição. Nesse contexto, é correto afirmar sobre esse tema, com base na Constituição Federal de 88, que, vamos lá, é inviolável o sigilo da correspondência, eu não posso violar o sigilo da correspondência, certo? E das comunicações telefônicas, certo também. Salvo por ordem da autoridade policial? Não. Salvo por ordem do juiz, ou seja, da autoridade judicial. Só a autoridade judicial pode quebrar as comunicações telefônicas, naquilo que a gente chama de interceptação telefônica, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal na forma da lei. Na forma da lei. Então, só o juiz que pode quebrar as comunicações telefônicas. Artigo 5º, inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas e das comunicações de dados, além das comunicações telefônicas. Salvo nesse último caso, ou seja, das comunicações telefônicas, por ordem judicial, então o delegado não pode, promotor não pode, é só o juiz, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, e só para investigação criminal ou instrução processual penal. Então ação de investigação de paternidade, pode? Não. Ação de pensão alimentícia, pode? Não. Só quando tiver uma investigação de um crime, investigação criminal, ou já na instrução processual penal. Beleza? Artigo 5º, inciso 12, cai muito em prova também. B. Todos podem reunir-se pacificamente. A reunião, de fato, ela é pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, desde que obtenham autorização da autoridade competente. Não, a reunião, ela independe de autorização. Mas ela depende, em regra, né?
mas eu nem vou falar para vocês, tem uma decisão do Supremo que relativiza isso, mas pela Constituição, ela depende de aviso prévio. Esse aviso prévio se faz necessário para que não se frustre uma outra reunião eventualmente marcada para o mesmo local e até para que a própria administração pública organize a passeata, a reunião que acontecerá. Beleza? Por exemplo, deslocando um maior patrulhamento preventivo da Polícia Militar no local, garantindo a segurança dos manifestantes. Então, ela não precisa de autorização, beleza? É desnecessária a autorização. A autorização, ela é prescindível. Às vezes você cai no português. A autorização é prescindível, enquanto o aviso prévio, este é imprescindível. É o artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal, que merece uma leitura. Quando a Constituição fala independe de autorização, significa que não precisa de autorização, que é prescindível a autorização, mas é imprescindível o aviso prévio. Beleza? Tranquilo? C. É plena liberdade de associação, não podendo o Estado negar o registro de associações civis em decorrência do seu objeto social. Veja que a Constituição Federal, essa parte aqui, nada fala disso, que não pode o Estado negar o registro de associações civis em decorrência do seu objeto social. Mas a Constituição vai falar o seguinte, a Constituição Federal vai falar que é vedada a associação de caráter paramilitar. Caráter paramilitar não pode. Então, ao contrário do que a questão falou, pode sim o Estado negar o registro de associação civil se o seu objeto social for de caráter paramilitar. Beleza? Tranquilo? Tá lá, ó. É plena associação, a liberdade de associação, vedada de caráter paramilitar. A criação de associação e na forma da lei de cooperativas não precisam, ou seja, independem de autorização, sendo proibida a interferência estatal em seu funcionamento. Beleza? Tranquilo? D. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de ordem expressa de autoridade pública competente? Não, senão em virtude de lei. É o princípio da legalidade, que está lá no artigo 5º, inciso 2º. Ou seja, eu tenho a autonomia de vontade. Enquanto particular, eu posso fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Eu tenho a autonomia de vontade. Mas veja que essa legalidade do artigo 5º, inciso 2, é chamada de legalidade para o particular. Por que eu estou falando isso, meu brother? Porque é totalmente diferente da legalidade para a administração pública. Essa está lá no artigo 37. Lembra dos princípios da administração pública, do LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Essa legalidade do artigo 37 é muito mais restrita. Ela, na verdade, é um permissivo de ação, de modo que eu, enquanto agente público, enquanto delegado de polícia, eu só posso agir se a lei assim me determinar que eu haja. Já para a legalidade para o particular é muito mais ampla. Eu posso fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Tranquilo? Só dando um toque aqui para você. Não é permitido a ninguém entrar na casa alheia sem o consentimento do morador. Tá certo. Aqui, o artigo 5º, o artigo 5º, inciso 11, protege a privacidade. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Exceto em decorrência de determinação judicial ou nos casos de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Veja, então, que para que eu entre na casa do indivíduo, eu preciso do consentimento do morador.
As hipóteses que eu posso entrar na casa do sujeito sem consentimento do morador é o filho da puta, é o único que entra na casa sem consentimento do morador. Flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Na hipótese do filho da puta, então, eu entro na casa do sujeito independente de consentimento do morador, independente de autorização judicial e a qualquer hora do dia, seja dia, seja noite, beleza? Flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Mas durante o dia eu posso entrar para cumprir uma determinação judicial, mas veja que só durante o dia. No filho da puta não, a qualquer horário. Qualquer dia não, né? Qualquer horário. A questão, muito embora ela esteja incompleta, por que ela está incompleta? Porque o artigo 5º, inciso 11, fala que essa determinação judicial tem que ser durante o dia. Ela não está errada, está incompleta, mas não está errada. Eu posso entrar na casa sem consentimento do morador, exceto por determinação judicial ou no filho da puta. É lógico que eu sei que a determinação judicial tem que ser durante o dia, mas se a questão tivesse assim, ó, em decorrência de determinação judicial durante a noite, aí não, aí estaria errada, mas ela não fala nada. Ela está incompleta? Está incompleta, mas não está errada. Beleza? Questão número 2, marca aí pra gente. A alternativa correta é a letra E. Questão número 3. Eu botei aqui um julgado, vai que cai para você um pouco mais aprofundado, para que eu entre com base em flagrante delito, eu vou ter que ter fundadas razões que devem ser justificadas posteriormente. Beleza? Tranquilo? 3. É direito fundamental do cidadão brasileiro e dos estrangeiros residentes no país. Letra A. Veja que o artigo 5º caput da Constituição Federal, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. O artigo 5º caput, ele fala assim, ó. Artigo 5º caput. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade da vida, da liberdade, da igualdade, da segurança e da propriedade. A interpretação desse artigo é ampla para abarcar o brasileiro, o estrangeiro ou qualquer pessoa, até mesmo o apátrida, que é o cara que nem nacionalidade tem, ele não é estrangeiro nem brasileiro. Então, somente pelo fato de ser pessoa, eu vou ter, em regra, direitos fundamentais, beleza? Então, a interpretação que se faz aqui é ampla. Eu moro em Balneário Camboriú, tem uma porrada de argentino, eu posso cair na porrada, dar porrada no argentino, que é folgado? Queria, mas não posso. Pela literalidade da Constituição, ele é turista, então ele não é estrangeiro residente do país. Não, mas ele é ser humano. Portanto, por si só, ele terá direitos fundamentais. Então, a interpretação dos titulares desses direitos é ampla para abarcar qualquer ser humano. Só um toque para você. O acesso à informação é assegurada a transparência quanto à fonte, quando necessário ao desagravo do ofendido. Questão estranha. Artigo 5º, inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Então, a imprensa, quando ela divulga uma informação, para dar primazia à liberdade de informação, a imprensa não precisa divulgar da onde obteve a fonte. Esse sigilo da fonte, que você está vendo no artigo 5º, inciso 14, é uma garantia que vem reforçar o direito à informação. Beleza? Portanto, errada, a questão meio ridícula, mal feita pra caralho. B. A expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, mediante obtenção de licença, não. A atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independe, ou seja, não precisa, independe de autorização ou de licença. É o artigo 5º, inciso 9º da CF, beleza? C. Nos termos da lei,
a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Correto. Em um primeiro momento, o artigo 5º, inciso 6º da Constituição, ele vai assegurar a liberdade de consciência, a liberdade de crença e a liberdade religiosa, assegurando o livre exercício de cultos religiosos, na forma da lei. Aí vem o artigo 5º, inciso, toda hora estou dando isso, inciso 7º, e garante a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. E o inciso 8º, ele vai trazer aquilo que se chama de escusa de consciência. Depois você dá uma lida. O que que acontece? A lei, ela pode trazer uma obrigação. Serviço militar obrigatório, o júri, o voto para os maiores de 18 e menores de 70 anos é obrigatório. Só que eu posso deixar de cumprir algum serviço imposto a todos, ou seja, um serviço obrigatório, alegando uma liberdade de consciência, uma liberdade de crença e uma liberdade religiosa. Só que a lei, ela pode estabelecer uma obrigação alternativa. Se mesmo assim eu deixo de cumprir essa obrigação e também, adicionalmente, também deixo de cumprir essa prestação alternativa fixada em lei, aí pode existir a privação de direitos. A privação de direitos, no caso de deixar de cumprir obrigação alternativa, estará no artigo 15, inciso 4º da Constituição Federal. Beleza? Escusa de consciência ou imperativo de consciência. Artigo 5º, inciso 8º. D. É livre a manifestação do pensamento, sendo proibido, sendo vedado o anonimato. Artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal. E o artigo 5º, inciso 5º, ele vai falar, inclusive, que é assegurado o direito de resposta que vai ser proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou imagem, os 3 cumuláveis. Por isso que é proibido o anonimato. Eu posso me expressar, eu tenho a liberdade de expressão, mas é proibido o anonimato porque se eu abusar dessa liberdade de expressão, pode existir a responsabilização. Por isso que é proibido, é vedado o anonimato nos termos do artigo 5º, inciso 4º da CF. Tá lá. Ó. Reunir-se pacificamente, com armas não. Sem armas em locais alpertos do público, depende de autorização, precisa de prévio aviso. A gente já viu, artigo 5º, inciso 16. Marca para nós, então, questão número 3, letra C. Até agora, só letra de lei. E vai ser assim até o final, a letra seca da CF. Combinado? Quanto à proteção do direito à liberdade, a Constituição Federal assegura que, letra A, é livre a manifestação do pensamento, garantindo seu anonimato errado, vedado anonimato. B, é livre a expressão de atividade intelectual, artística e científica de comunicação, mediante prévia licença. Parece que o outro, né? Independe de licença de autorização. C, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, podendo a lei estabelecer qualificações necessárias ao exercício profissional. Certo, certo. Artigo 5º, inciso 13 da CF, não está aqui, mas artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, beleza? Lembrando, então, que eu tenho a liberdade de trabalhar na Constituição, liberdade de trabalho, ofício ou profissão, mas a própria Constituição fala que a lei pode estabelecer restrições, pode estabelecer qualificações necessárias ao exercício dessa profissão. Então, eu posso trabalhar? Posso, mas para eu ser advogado, aí o Estatuto da OAB, a lei vai estabelecer requisitos. Você tem que ser bacharel em Direito, você tem que passar na OAB, no exame da ordem. Então, é a lei restringindo, de certa forma, a profissão de advogado, trazendo qualificações. A Constituição admite, traz como regra a liberdade de trabalho, ofício ou profissão, mas admite que a lei possa restringir esse exercício profissional. D. A criação de associações de cooperativas depende de lei. Não, independe de lei, a gente já viu isso. E, de fato, é proibida, é vedada a interferência estatal no seu funcionamento. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados até... Olha a pegadinha, VUNESP adora isso aqui, ó. Eu falei, ó, eu nem lembrava disso, ó.
serão comunicados imediatamente. E não em 24 horas. A comunicação é imediata. O que eu tenho em 24 horas é a entrega da nota de culpa, que quem vai falar, inclusive, é o Código de Processo Penal, lá no artigo 306, parágrafo 2º, e o encaminhamento até a audiência de custódia, que também o Código de Processo Penal vai falar no artigo 310 do Código de Processo Penal. Então, o que é em 24 horas é a nota de culpa e a audiência de custódia. Comunicar a prisão e o local onde se encontra o preso é imediatamente ao juiz, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Beleza? Questão número 4, letra C, tranquilaça. Vamos lá. O remédio constitucional cabível no caso de falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania é o habeas corpus. O habeas corpus, ele está no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. E ele vai proteger a liberdade de locomoção. A liberdade de locomoção que foi ameaçada ou colocada em restrição por ilegalidade ou abuso de poder. Então, você, policial militar, prende alguém sem que se encontra em situação flagrancial. Não há nenhuma situação que eu possa prender esse indivíduo. Não há flagrante delito, não há nenhuma daquelas hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal e não há ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Artigo 5º, inciso 61. Então eu não posso prender o cara. Prendi o cara na marra, cometi uma ilegalidade, a liberdade de locomoção desse indivíduo. Razão pela qual pode ser impetrado um habeas corpus. Aí o juiz vai expedir um alvará de soltura. Veja que o habeas corpus ele pode ser impetrado quando houver ainda uma ameaça a essa liberdade de locomoção. Tranquilo? Aí o indivíduo vai receber um salvo-conduto. Tranquilo? Beleza, um salvo-conduto, uma ordem judicial, que se alguém for prender ele, ele fala, ó, não pode prender com relação a esse fato, porque eu tenho um salvo-conduto do juiz. É hipótese quando há uma ameaça à liberdade de locomoção. O mandado de segurança, estão todos no artigo 5º, então nem vou escrever mais artigo 5º. Ele vai estar no inciso 69 da Constituição Federal. Ele vai proteger o quê? Ele vai proteger um direito líquido e certo. Quando eu falo em líquido e certo, é o direito que não precisa de prova. Ele já está provado documentalmente. Mas veja que esse mandado de segurança é uma ação residual, porque esse mandado de segurança não será cabível se couber habeas corpus ou habeas data. Ou seja, se houver uma violação à liberdade de locomoção, eu impetro um habeas corpus. Se houver uma violação a um direito à informação de natureza pessoal, eu impetro um habeas data. Nessas duas hipóteses não cabe o mandado de segurança, é residual. E o mandado de segurança, quem é responsável por essa violação, esse direito líquido e certo, é o poder público, ou até mesmo uma pessoa jurídica, mas desde que essa pessoa jurídica esteja no exercício do poder público. Artigo 5º, inciso 69. O mandado de segurança coletiva é a mesma coisa. A diferença é que os legitimados para impetrar esse mandado de segurança coletiva é um partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, ou seja, sindicatos, organização sindical, entidade de classe e a associação. Só que a associação, e só para ela, a associação, para que ela impetre o mandado de segurança coletivo, ela precisa estar constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Veja que isso é só para a associação. Para o partido político, representação no Congresso Nacional, sindicato e entidade de classe, não há essa exigência. Beleza? Muito cuidado com isso aqui.
Esse mandado de segurança coletivo, ele está no artigo 5º, inciso 70 da Constituição Federal. O habeas data, ele vai proteger o quê? O direito à informação, mas não é qualquer informação, é a informação de caráter pessoal, que esteja em bancos de dados de entidades governamentais ou os dados públicos, tá? Então vai assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa que o impetra, que estão em registro ou banco de dados, tanto de entidades governamentais ou de caráter público. É o artigo 5º, deixa eu puxar para cá, inciso 72 da Constituição Federal. E o mandado de junção, no artigo 5º, inciso 71, é esse, de fato, quando há uma falta de norma regulamentadora, tornando inviável os exercícios dos direitos e liberdades constitucionais e da nacionalidade, da soberania e cidadania. Aí aqui eu fiz um resumão para você, beleza? Eu tenho a ação popular que faltou, né? Artigo 5º, inciso 73. Vai anular um ato lesivo que tem relação ao PM e ao MP, ou seja, ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural. Só que veja que você erra muito isso, que a ação popular, ela só pode ser proposta pelo cidadão. O que eles botam na prova? Qualquer pessoa pode impetrar a ação popular. Não, é só o cidadão, é o brasileiro no pleno exercício dos seus direitos políticos. Só ele que pode impetrar uma ação popular. Questão número 5, de remédios constitucionais, está tudo aí. Letra E. Fechadão, beleza? Questão número 6. Essa 6 especificamente aqui, eu acho que ela não cai para a PM São Paulo, porque PM São Paulo é só direitos individuais e direitos políticos, lá nos direitos fundamentais. Mas vamos fazer ela. Prevê a Constituição Federal que são direitos sociais, dentre outros. Aí ele quer saber quais são os direitos sociais. Alimentação, liberdade de locomoção, não, está no artigo 5º, inciso 15. Liberdade de locomoção, ela é garantida em tempos de paz, beleza? Manifestação do pensamento também não. Saúde é direito social, educação, trabalho e assistência dos desamparados é a letra B. Os direitos sociais estão no artigo 6º. Para eu gravar, eu tenho um mnemônico que eu gosto, que é assim, ó. Quais são os direitos sociais? Edu mora lá. Saul trabalha ali. Assis prossegue transportando. Transportando o preso. Ou seja, são direitos sociais: educação, moradia, lazer, saúde, trabalho, alimentação, cadê você? Alimentação, assistência aos desamparados. Cuidado, que aqui são 2 direitos sociais: proteção à maternidade e à infância e segue de segurança. Prossegue, então, proteção à maternidade e à infância e segurança. Transporte, cadê o transporte? E previdência social. São os direitos sociais do artigo 6º. Edu mora lá, Saul trabalha ali, Assis prossegue transportando o preso. Beleza? Fechou? Então, questão número 6, letra B. Liberdade de reunião é o artigo 5º. Lazer é direito social, segurança é direito social, previdência é direito social, privacidade não. Está no artigo 5º também. Educação, segurança é direito social. Direito de propriedade não, está no artigo 5º, inciso 24 da CF. Fechou, galera? Beleza? Artigo 5º, inciso 23 e 24. Estamos focados para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, mas é óbvio que vai valer para qualquer concurso policial de banca VUNESP, até porque eu estou me atendo com você que em literalidade da Constituição Federal te passei um bizu no primeiro bloco. Se você não viu, volta para lá no primeiro bloco e dá uma olhada no bizu para você ler lei seca, que vale muito a pena. Combinado? Então, olha só, eu comecei do começo, voltei para a questão de número 1, a gente fez acho que 6 questões, né? 6, 7 questões, não sei. Aí nós voltamos agora para a primeira questão, de novo.
Sobre os direitos políticos, aí saímos do artigo 5º e entramos aonde? Os direitos políticos estão lá no artigo 14 da Constituição Federal. Beleza? Tranquilo. Só que eu preciso estabelecer algumas balizas com vocês sobre esse artigo 14, porque vocês decoram essa porra e vocês não entendem. O artigo 14, ele vai falar, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Não tem ele no caput, não. Ele fala assim, ó, a soberania popular vai ser exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto com valor igual para todos. Esse sufrágio, quando a Constituição fala em sufrágio, ela vai falar o seguinte, esse sufrágio aqui, ele se resume naquilo que se chama de capacidade eleitoral, ou direitos políticos também. Capacidade eleitoral ou direitos políticos. Essa capacidade eleitoral ou direitos políticos, ela pode ser ativa ou passiva. Quando eu falo em capacidade eleitoral ativa, eu falo no direito de quem? Do eleitor. No direito de você votar, de você escolher algum representante, beleza? Então, quando eu falo em capacidade eleitoral ativa, acabou que ficou pequeno, mas quando eu falo em capacidade eleitoral ativa, eu falo na alistabilidade eleitoral e no voto. Você obter o título eleitoral e votar, a alistabilidade eleitoral e o voto. Veja o seguinte, meu patrão, que a alistabilidade eleitoral e o voto, eles são obrigatórios para quem, meu brother? Para os brasileiros maiores de 18 anos e menores de 70 anos. Cuidado que é 70 e não 60, eles confundem na hora da prova. O voto vai ser obrigatório para maiores de 18 e menores de 70 anos. O voto, ele pode ser facultativo. O alistamento eleitoral e o voto vai ser facultativo para quem? Para os maiores de 16 e menores de 18. Ou para os maiores de 70 anos. Também pode ser facultativo para o analfabeto. Beleza? E eu posso ter a capacidade eleitoral ativa proibida. O cara não vai ter direitos políticos. Quem que não tem direitos políticos? Aqui, deixa eu botar aqui, os estrangeiros e os conscritos. Eles não possuem direitos políticos. Eles são inalistáveis. Estrangeiro e o conscrito. O conscrito, você já sabe, é aquele praça durante o serviço militar obrigatório. Não é o praça lá da PM, não, do Corpo de Bombeiro, não. É o praça das Forças Armadas, que é homem, completou 18 anos, precisa se alistar no serviço militar obrigatório. Enquanto ele cumpre aquele serviço militar obrigatório, ele é chamado de conscrito. Naquela ocasião, ele não pode votar. Ele não pode nem tirar o título eleitoral, na verdade. Ele é inalistável, assim como os estrangeiros. Beleza? Tranquilo? E a capacidade eleitoral passiva é chamada também de elegibilidade. Aí aqui já é o direito de ser votado, de concorrer a um cargo eleitoral. As suas condições, elas estão delimitadas no artigo 14, parágrafo 3º, que a gente vai ver na sequência. Então, já dá para resolver a questão. Letra A. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 16? Não, a gente já viu, são facultativos para essa galera. São facultativos. B. A idade mínima para a elegibilidade do cargo do governador do estado é de 30 anos, certo? Para governador do estado, o cargo a idade mínima é de 30 anos. A gente vai ver que existem as seguintes idades mínimas, 35, 30, 21 e 18. É o número de telefone, né? 35, 30, 21 e 18. 18 anos é para vereador.
Só vereador. Precisa ter o mínimo de 18 anos de idade. Quer ser vereador, você precisa ter 18 anos. 35 anos para os cargos mais pica. Cadê o bagulho? Sumiu? Para os cargos mais pica. Quais são os cargos mais pica? Presidente da República, o vice-presidente e senador. A própria palavra já fala, né? Sênior, senador, sênior. Beleza? 30 anos para governador do estado e do Distrito Federal e 21 para geral, para o resto. Quem que é o resto? Deputado, seja deputado estadual, seja deputado federal, ó, 21 anos, deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz, 21 anos. É o restante da galera. Beleza. Letra C. Os analfabetos são inalistáveis. Errado. Os analfabetos são alistáveis. Eles podem votar, eles não podem ser votados. Eles são alistáveis, mas eles são inelegíveis. Eles não podem ser votados, mas eles podem votar. Inclusive, o voto para eles é facultativo. Beleza? Então, grava isso. O analfabeto pode votar, mas não pode ser votado. Dito em outra palavra, o analfabeto é alistável, mas é inelegível. Tranquilo? D. Podem alistar-se como eleitores os estrangeiros desde que vivam no país por mínimo 4 anos. Não, não podem votar os estrangeiros. Os estrangeiros são inalistáveis. O conjunto de inalistáveis é igual ao conjunto dos inelegíveis. Veja que há um jogo de palavra maldito aqui que você se confunde. Quem que é inalistável? É quem não tem capacidade eleitoral ativa. Ou seja, os estrangeiros e os conscritos. Mas os inelegíveis, eles podem ser inelegíveis de forma absoluta ou de forma relativa. De forma absoluta aqui, eu tenho os inalistáveis mais os analfabetos. Então, veja que há um erro aí. Eu não posso falar que quem é inalistável vai ser inelegível, porque o analfabeto, ele é alistável, mas ele é inelegível. Beleza? Então, eu não posso falar que essa relação entre inalistável e inelegível, ela é uma relação necessária, consequencial. O exemplo é um analfabeto, que é alistável, pode votar, mas é inelegível, não pode ser votado. Fechado? Questão número 1, marca para nós aí, letra B, é a alternativa correta. Fechou? 2. A respeito dos direitos políticos do militar. Cara, essa questão vai cair na sua prova de militares. Artigo 14, parágrafo 8º. Você é praça, você acabou de passar no concurso, acabou de sair da academia, mas você é metido, você quer ser vereador, você tem uma veia política. Você pode ser votado? Veja que o conscrito não tem nada a ver com você. O conscrito é aquele durante o serviço militar obrigatório das Forças Armadas. Não tem nada a ver com você que vai passar no concurso da PM e vai ser praça da Polícia Militar. Vai ser oficial da Polícia Militar, que seja. E para que você seja votado, para que você tenha elegibilidade, tanto você, policial militar, corpo de bombeiro militar, quanto os caras das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Depende. Há requisitos para que você seja votado. Há requisitos para a elegibilidade. Se você tem mais ou menos de 10 anos, é esse prazo que você vai gravar. Veja aqui, se você tem menos de 10 anos de serviço militar, aqui é uma pica maior, porque para você se candidatar, o que você precisa? Você precisa afastar da atividade. O afastamento da atividade. Esse afastamento da atividade aqui, você permanentemente, para sempre, saiu dos quadros militares. Você pediu a exoneração. Tchau, vazou. Vazou dos quadros militares. Aí se eu não fui eleito, ô professor, se fudeu. Se fudeu. Aqui, se você tem menos de 10 anos de serviço militar, você precisa se afastar permanentemente da atividade. Beleza? Mas, se você tem mais de 10 anos, é mais de boa. Por quê?
para que você seja elegível, se você tem mais de 10 anos, vou botar aqui, ó, anos, né, de serviço militar, para que você se candidate, o que você precisa? Você vai ser agregado pela autoridade superior. Essa agregação, meu compadre, é um afastamento temporário. Então, pô, você tem mais de 10 anos de serviço militar, quer ser vereador, quer ser deputado, vai ser afastado temporariamente pela sua autoridade superior. O nome disso é agregação. Vai ser agregado. Tá, e se você for eleito? Se você for eleito, o que acontece? Automaticamente, no ato da diplomação, grave esse nome, no ato da diplomação, você passa para a inatividade. No ato da diplomação, quando você for eleito. É antes até da posse. É antes da posse. A questão pode trocar diplomação pela posse. Está errado. É a diplomação. Beleza? Você vai passar para a inatividade. Se você não for eleito, você retorna aos quadros militares, porque você só estava afastado temporariamente, você estava agregado. Tranquilo? Então, muito cuidado com essa distinção do artigo 14, parágrafo 8º aqui. Beleza? Fechado? Então, o militar alistável é inelegível quando afastasse da atividade antes da eleição. O militar alistável é inelegível. Não, o militar alistável é elegível se ele contar menos de 10 anos e se afastar da atividade. Todo errado essa A. B. O militar é inalistável e inelegível. Errado. Quem é inalistável e inelegível é o conscrito. Lembrando. Está errado. C. O militar eleito, o militar, se eleito, passará automaticamente para o trabalho interno. O artigo 14, parágrafo 8º, não fala nada em trabalho interno, beleza? D. O militar, por o contrário, o artigo 14, parágrafo 8 fala que se tiver mais de 10 anos vai ser agregado, tá? Vai ser afastado temporariamente. D. O militar alistável é elegível, devendo se afastar da atividade se contar com menos de 10 anos de serviço. É essa primeira hipótese aqui. Tranquilo? O militar é alistável, mas inelegível, salvo se tiver mais de 20 anos. Não, nada a ver. Fechou? Então, questão número 2, marca para nós, artigo 14, parágrafo 8º, forte chance de cair na sua prova. Tranquilão? Beleza? Fechou? Esse eu aposto, hein? Pode colocar aí, pode estudar, vai cair na sua prova. Questão número 3. A respeito da administração pública, que é o estudo do artigo 37 da CF. O prazo de validade do concurso será de até 4 anos? Não, será de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Beleza? Tranquilo? B. É vedada, ou seja, proibida, a vinculação ou a equiparação de qualquer espécie remuneratória para o feito de remuneração de pessoal do serviço público. Correto, correto. É o que está disciplinado no artigo 37, inciso 12. Então, por exemplo, você não pode vincular os salários da polícia militar, de soldado, com agente de polícia. Formalmente não pode. Há uma vinculação implícita, mas não pode estar vinculado. Beleza? É proibida essa vinculação. É, de fato, a alternativa a ser marcada aqui na questão. C. Os vencimentos do cargo do Poder Legislativo e do Poder Judiciário podem ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo? Não podem. Não podem ser superiores. É o que disciplina aqui o artigo 37 da Constituição Federal. Beleza? D. A administração fazendária e seus fiscais não terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos. Errado. Terão, sim. Terão. Artigo 37, inciso 18 da CF. Não é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Errado. Eu vou ver com você, isso já é bizu. Se liga. Os militares, eles possuem algumas vedações que não são extensíveis aos servidores públicos civis.
Então, quais são as vedações dos militares? O que o militar não pode? Já vou passar esse bizu aqui, era até mais tarde, mas hoje eu vou botar, para você fixar isso na cabeça, depois eu vou falar de novo, porque isso é questão certa de prova. O que o militar não pode? Não pode fazer greve, o militar não pode se filiar a sindicatos, e enquanto em serviço ativo, não pode se filiar a partidos políticos. Beleza? Essas são as vedações dos militares. Não pode greve, não pode se filiar, não pode organizar sindicato, enquanto serviço ativo não podem se filiar a partidos políticos. Observação importante. Muito embora não possa organizar sindicato, os militares podem integrar associações. Integrar a associação é permitido. O que não pode é o sindicato. Não pode organizar sindicato. Até porque, você vê lá a Associação dos Praças em tudo quanto é lugar do Brasil. O que não pode é o sindicato dos praças. Aí nunca você vai ver, porque é proibido. Beleza? Tranquilo? E o servidor público, ele pode se organizar em sindicato, sim. Beleza? Tranquilo? Então, questão número 3, marca aí pra gente. A alternativa correta é a letra B. Fechado, então, voando, pai. Olha essa questão aí para você. Mário, a gente até já fez esse bagulho aqui mais ou menos, né? A gente até já viu isso. Mas beleza. Olha só. Questão número 4 aqui. Mário possui nacionalidade brasileira, tem 21 anos, está em pleno exercício dos direitos políticos, possui domicílio eleitoral na circunscrição e é alfabetizado. Ele deseja se candidatar a algum cargo político nas eleições futuras, tá? Então, ele pode ser deputado federal? Pode. Deputado estadual? Pode. Do Distrito Federal? Pode. Prefeito? Pode. Vice-prefeito? Pode. Juiz de paz? Pode. Pode isso tudo. Mário não possui idade mínima para o cargo de deputado estadual? Tem sim. O cargo para deputado, tanto faz estadual ou federal, é de 21 anos. E ele tem 21 anos. C. A Constituição Federal não elenca o alistamento eleitoral como condição de elegibilidade. Errado. Para que eu possa ser votado, eu preciso votar. D. Ainda que Mário fosse analfabeto, ele poderia concorrer ao cargo de Senado? Lembra que o analfabeto ele possui a alistabilidade. É facultativa, inclusive. Mas ele não possui, ele é inelegível, porque ele não pode ser votado. A inelegibilidade dele é absoluta. Beleza. Mário não possui a idade mínima exigida para o cargo de presidente. Não mesmo, porque presidente é 35 anos. Mas possui a idade necessária para senador. Também não, 35 anos. Aí aqui, galera, eu vou ter as condições de elegibilidade. Eu não coloquei, mas está no artigo 14, parágrafo 3º, tá? O que eu preciso para concorrer a algum cargo eletivo no Brasil? Ser brasileiro, estar em pleno exercício dos direitos políticos, ou seja, nenhuma das causas de suspensão ou perda dos direitos políticos do artigo 15 da Constituição, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição e afiliação partidária, e as idades que você já viu, de 35, 30, 21 e 18. Lembra que você vai gravar que 35 são os pica, 18 vereador e 30 governador. O resto é o resto, que vão ser 21 anos. Fechou? Beleza? Então, questão número 4, alternativa correta é a letra A. É a letra A. Beleza, galera? Tranquilo? Essa aqui, deixa eu ver aqui, acabou ficando como número 1, mas ela é a número 5. Eu errei aqui, peço desculpas. Essa é a número 5. A administração pública no Brasil orienta-se segundo a seguinte regra. Porra, que cacofônico isso aqui. Segundo a seguinte regra. A. É vedada a contratação por tempo determinado, salvo para atender a necessidade temporária de serviço.
Beleza? Artigo 37, inciso 9º. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. B. É garantido, a gente já até viu essa, ó, é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Correta. Onde que isso está? No artigo 37, inciso 6º. Lembrando que o militar não pode se sindicalizar. C. A administração pública vai se orientar nos sentidos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o LIMP, né, pessoal? Isso aqui você não pode errar. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. No caput do artigo 37. D. É vedada a greve de servidores públicos, civis e militares. Não, é vedada a greve só dos militares. Tá? Os servidores, aliás, eu risquei errado. É vedada a greve só de quem? Dos militares. Os servidores públicos, eles podem sim realizar greve. Tranquilo? Eles podem sim. É só vedada aos militares. Os vencimentos dos cargos do Poder Judiciário, a gente já viu isso. Veja como eles repetem os incisos dos artigos. Ó. Os vencimentos dos cargos do Poder Judiciário poderão ser superiores aos pagos pelo Executivo. Não, a gente já viu isso. Tá onde? Artigo 37, inciso 12. Tranquilo? Beleza? Eu até coloquei o artigo 142 aqui, porque a gente vai ver que o regime jurídico dos militares das Forças Armadas é aplicável aos militares estaduais. Quem são os militares estaduais? Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, Forças Auxiliares e Reservas do Exército, que vão se subordinar aos governadores dos estados, do Distrito Federal ou dos territórios. Sobre a segurança pública, eu vou deixar para falar agora no próximo bloco, que é um tema certo de prova. Tema certo de prova, artigo 5º, eu sei que é gigante, mas vai cair na sua prova, artigo 37, artigo 142 e 144 da Constituição. Esses vocês precisam ler. Tranquilo? Combinado? Artigo 5º e artigo 14 também. Artigo 5º, artigo 14, artigo 37, tá? E artigo 142 e 144 da Constituição Federal, mas eu estou te passando bizu que vão estar na sua prova. Começamos do zero. Questão número 1. Tratamento da segurança pública. Cara, segurança pública é um tema que vai cair na sua prova. Eu vou estar no artigo 144 da Constituição, que vai falar da segurança pública, tá? Acabei de só melhorar isso aqui. Artigo 144 da Constituição Federal. Ele vai falar que a segurança pública, ela é dever de quem? Ela é dever do Estado, dever do poder público, mas ela é também direito, ela é direito e responsabilidade de todos. Todo mundo tem responsabilidade na segurança pública. A segurança pública, ela tem as seguintes finalidades. Qual é a finalidade estabelecida na CF sobre a segurança pública? É garantir a ordem pública e a incolumidade de pessoas e a incolumidade do patrimônio. Para isso que se destina a segurança pública. O rol no artigo 144, no caput, é taxativo. Quem não estiver nesse rol não é órgão de segurança pública, só porque não está no rol do 144. Beleza? Tranquilo? Fechado. Letra A. Aos corpos de bombeiro militar, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividade de defesa civil correta. Isso está no parágrafo 5º do artigo 144. Corpo de bombeiro militar vai, então, exercer atividades de defesa civil. Cadê? Deixa eu olhar. Aqui, ó. A polícia militar, essa que vai cair na sua prova. Certeza. Cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública.
A polícia militar é chamada como uma polícia de segurança pública administrativa, preventiva ou ostensiva. Tem a finalidade de evitar com que o crime aconteça. É uma polícia que atua, então, antes do crime acontecer, beleza? E o Corpo de Bombeiro, além das atribuições definidas em lei, executar a atividade de defesa civil. Veja que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar, eles são militares estaduais. Porque são forças auxiliares e reservas do Exército. Se cair, por exemplo, que são forças auxiliares e reserva das Forças Armadas, estaria errado, está generalizando. Força Armada, Exército, Marinha e Aeronáutica. Não, é só força auxiliar e reserva do Exército. Mas subordinam-se juntamente com as polícias civis e com as polícias penais também, não está aqui, mas a emenda 104 de 2019 já trouxe as polícias penais, se subordina aos governadores dos estados do Distrito Federal dos territórios. Aliás, a polícia penal foi incluída em 2019 no rol dos órgãos de segurança pública e vai exercer a segurança dentro dos estabelecimentos penais. Fechou? Tranquilo? Então eu vou marcar a letra A como questão certa no parágrafo 5º do artigo 144. B. A polícia militar cabe a apuração de infrações penais em geral? Errado. A polícia militar, ela pode até apurar o quê? Infrações penais militares, pelo chamado IPM, Inquérito Policial Militar. Mas infração penal geral é atribuição da Polícia Federal em nível da União ou das polícias civis dos estados do DF em nível residual, em âmbito residual. Aquilo que não for atribuição da PF será atribuição da Polícia Civil. C. A Polícia Civil, dirigida por delegados de polícia de carreira, incumbe a apuração da infração penal, inclusive não, pai, exceto as militares, porque as militares vão ser de atribuição ou das Forças Armadas, se for um crime militar da União, ou dos militares estaduais, beleza? Então, exceto as militares, as polícias civis é uma polícia repressiva, uma polícia judiciária, atua após o crime acontecer na investigação, mas a investigação não é de qualquer crime, excluem-se os crimes militares e os crimes que são de competência da Polícia Federal. D. A Polícia Civil é força auxiliar e reserva do Exército? Errado, é só os militares estaduais, ou seja, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Tranquilaço? Belezinha? Fechado, então. A segurança pública é dever da família? Direito e responsabilidade de todos? Não, a gente já viu que é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos para garantir a ordem pública e a incolumidade de pessoas e do patrimônio. Totalmente errado. Questão número 1, marca para nós aí a alternativa correta é a letra A. Letra A. Beleza. Questão número 2, ainda de segurança pública. Considerando as atribuições constitucionais dos órgãos destinados ao exercício da segurança pública, é correto afirmar: a Polícia Federal cabe exercer, ainda que de modo não exclusivo, as funções de Polícia Judiciária da União. Errado, porque o parágrafo 1º vai... não coloquei aqui, mas se liga. Cadê? O parágrafo 1º do artigo 144 vai falar que a Polícia Federal, no inciso 4º mais precisamente, exerce com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União, tá? B. Polícia Ferroviária e Rodoviária Federal cabe exercer o patrulhamento ostensivo e a apuração de infração penal não. A apuração de infração penal é só da Polícia Federal em âmbito da União, com exclusividade, e das polícias civis. Beleza?
Tranquilo? Então, PRF vai patrulhar ostensivamente as rodovias federais e a PFF, Polícia Ferroviária Federal, as ferrovias federais, que eu nunca vi um policial ferroviário federal. C. A Guarda Municipal cabe exercer atividade de preservação da ordem pública no âmbito do respectivo município? Errado. As guardas municipais, elas vão fazer o quê? Elas vão garantir, elas vão resguardar o quê? Bens, serviços e instalações dos municípios. A Guarda Municipal tem poder de polícia, mas não é, para o Supremo Tribunal Federal, não é polícia de segurança pública. Por quê? Porque não está no rol do artigo 144. Então, elas vão só proteger os bens, serviços e instalações dos municípios. Não exercerão atividade de preservação da ordem pública. Essa é a atividade no parágrafo 5º da Polícia Militar. Beleza? D. As polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Correto. Ao Corpo de Bombeiro Militar, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividade de defesa civil. Correta. É o parágrafo 5º que a gente até já viu na questão anterior, que é o que vai cair na prova do artigo 144. Polícia Civil dirigida por delegado de polícia de carreira incumbe as funções de polícia judiciária e a apuração de todas as infrações penais não, porque as infrações penais militares não serão de sua incumbência. Beleza? Então, não são todas as infrações penais. Beleza? Tranquilo? Fechado, então. Questão número 2. Alternativa correta, letra D. Ih, rapaz, aqui foi para número 1, bagulho. Aqui tá errado. Aqui é 3. 3. Compete às Forças Armadas atribuir... Veja aqui, eu saí agora da questão VUNESP, mas coloquei uma questão do 142, porque o 142, se você for olhar o artigo 142, ele trata das Forças Armadas, ou seja, Marinha, Exército, Aeronáutica. Só que veja que o regime jurídico aplicável às Forças Armadas também é aplicável às polícias militares. Então, é por isso que eu peço para você estudar o artigo 142, porque é o mesmo regime jurídico aplicável aos militares. Beleza? Letra A. Compete às Forças Armadas atribuir... Aqui especificamente não cairia para você, da PM São Paulo especificamente. Mas vamos fazer porque pode cair para outras polícias militares ou para outras carreiras policiais. Compete às Forças Armadas atribuir serviço alternativo aos que alegarem imperativo de consciência, aquele que eu até já falei, do inciso 8º no artigo 5º, o imperativo de consciência, ou escusa de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica, política, moral ou sexual. Sexual não tem menção na Constituição, não. Para se eximirem de atividade de caráter essencialmente militar. Não, sexual errou, viajou aí, nada a ver. B. Imagina, né? Não, eu tenho uma convicção sexual, não posso prestar o serviço militar obrigatório. Não seria assim. B. Ao militar são proibidas a sindicalização, verdade, não pode sindicalizar. E a greve, verdade, não pode greve. Mas é permitida a filiação a partidos políticos. Errado. É vedada também a filiação a partidos políticos. A gente já até viu isso, enquanto em serviço ativo. Tranquilo? C. O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos por sentença transitada em julgado será submetida ao julgamento. Isso aqui é importante, porque se aplica também aos militares estaduais. Então, é só para o oficial, não é para o praça, não. Só para o oficial. Se ele for condenado
na justiça comum militar há uma pena superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, aquela que não cabe mais recurso, ele vai ser submetido a um julgamento por tribunal militar de caráter permanente, se estivermos em tempo de paz, ou por um tribunal especial se estiver em tempo de guerra, que decidirá sobre a perda do posto e a patente do oficial, se julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível. Exatamente. É isso que disciplina o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 6º. Beleza? Tranquilo. D. É permitida a acumulação remunerada de cargos públicos aos militares na forma da lei, com preferência da atividade militar, quando houver compatibilidade de horários de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Veja o seguinte, que o artigo 37 da Constituição, ele veda a acumulação de cargos públicos, certo? O artigo 37, ele vai falar o seguinte, que é proibido você acumular cargos públicos, beleza? Exceto, deixa eu ver onde eu vou botar, deixa eu ver se eu tenho isso aqui. Não, não tem. Então, olha só, deixa eu fazer uma observação aqui. O seguinte, então, o artigo 37, lá no inciso 16, salvo engano, ele vai falar que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceção. Quando que eu posso acumular cargos públicos? Eu vou poder acumular na hipótese de 2 cargos de professor. 2 cargos de professor. Ou eu posso acumular também na hipótese de eu ter um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico. E eu também posso acumular, terceira hipótese excepcional, de 2 cargos privativos de profissional da saúde com profissões regulamentadas, beleza? Então, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou outro científico e 2 cargos privativos de saúde com profissão regulamentada. No que se refere ao militar da União, aqui tem diferença. O militar da União, ele só pode acumular nessa hipótese, o militar da União. Só que o militar estadual, você poderá acumular em todas essas hipóteses. Todas essas hipóteses você poderá acumular, beleza? Tranquilo? Os militares da União não. Tranquilo? Então tá errada porque ele está querendo os militares da União. Eu até coloquei aqui, ó, para o militar da União, só pode haver acumulação de cargo com a área da saúde. Professor e cargo científico não pode. Cuidado com isso aí. O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego civil permanente será transferido para a reserva remunerada nos termos da lei? Não, a Constituição só fala reserva, não fala que é reserva remunerada. Beleza? Tranquilo? Então, a alternativa correta na questão de número 3 é a letra C. É a letra C. O artigo 142 e seus parágrafos é um tema que pode estar na sua prova. Muito atenção com isso, beleza? Questão número 3, letra C. 4. Aí, como eu já falei de direitos individuais, de direitos políticos, de administração pública, de segurança pública e dos regimes dos militares, eu volto para o artigo 5º. Eu coloco 2 questões para você do artigo 5º, porque é o que mais cai em prova. Ele vai certamente estar na sua prova. Então, vamos trabalhar ele aqui. Considerando o disposto na Constituição, assinale a alternativa que aponta uma situação que, em tese, viola um dos direitos ou garantias individuais do cidadão brasileiro. Uma questão agora recente, tá, da VUNESP. Olha só. Ordem emanada de juiz que determine à polícia que seja efetuada a escuta telefônica de réu em processo civil de reparação de dano. Porra,
Para você ter uma interceptação, escuta telefônica, você precisa, de fato, de ordem do juiz. Lembra? Eu preciso de autorização judicial. Mas veja que a gente viu no artigo 5º, inciso 12, que eu tenho outros 2 requisitos. Além de ordem de juiz, essa escuta, essa interceptação telefônica só cabe em investigação criminal. Investigação criminal ou instrução processual penal, nas hipóteses ainda que a lei delimitar. Então, meu patrão, para processo civil de reparar dano, não cabe escuta telefônica, razão pela qual essa alternativa viola o direito de intimidade, de privacidade, disciplinado no artigo 5º, inciso 12. Só no último caso que eu posso quebrar a comunicação telefônica por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, só para investigação criminal ou instrução processual penal. Para processo civil de reparação de danos não caberá. Beleza? Cuidado com isso aí. Viu que a VUNESP gosta desse artigo, né? B. Ordem de prisão civil por dívida do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Cuidado que inexcusável é aquele fato que não tem desculpa, tá? Voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. É o artigo 5º, inciso 68 da CF, tá? Lembra que a prisão do depositário infiel, ela é vedada, tá? A Constituição fala que pode a prisão do depositário infiel, mas o Supremo Tribunal Federal, pela súmula vinculante número 25, ele proíbe, ele veda a prisão civil do depositário infiel. Combinado? Não pode a prisão civil do depositário infiel. Prisão civil só do devedor de alimentos. Tranquilo? Então, de obrigação alimentícia, pode a prisão civil sim. C. O policial sem mandado adentra em domicílio durante a noite, sem consentimento do morador, mas para efetuar prisão em flagrante. Lembra que o filho da puta, eu posso entrar a qualquer hora do dia, independente de consentimento do morador, independente de autorização judicial. Isso está lá no artigo 5º, inciso 11 da CF, que a gente já viu. Então, pode. D. Mandado de judicial de prisão cumprido por policial civil às 9 horas dentro da residência do réu. Certo? É durante o dia com mandado judicial, artigo 5º, inciso 11. Durante o dia por determinação judicial. 9 horas da manhã está compreendido no conceito de dia. O conceito de dia, segundo a doutrina majoritária, é um conceito cronológico. Dia vai de 6 da manhã até as 18 horas. Beleza? Suspensão das atividades de associação civil de fins lícitos por decisão judicial em caráter liminar. Veja que esses artigos aqui, já vou colocar uma tarefa para você fazer na sua casa. Artigo 5º, do inciso 17 ao 21, eles despencam em prova. Despencam em prova. E o artigo 5º, inciso 20, ele vai falar o seguinte, ele vai falar que é só o Poder Judiciário, É só o Poder Judiciário que pode intervir nas associações para suspender as atividades de uma associação, basta uma decisão judicial em caráter liminar. Quando ele fala liminar, é aquela que independe, que não precisa, que prescinde do trânsito em julgado. Tá? Prescinde de trânsito em julgado, ou seja, não precisa do trânsito em julgado. Mas, quando eu quero dissolver compulsoriamente uma associação, ou seja, quando eu quero extinguir essa associação, aí é mais rígido. É só o Poder Judiciário também, mas
além da decisão judicial, essa precisa do trânsito em julgado. Beleza? Para extinguir, decisão judicial com trânsito em julgado. Para suspender, basta uma decisão judicial em caráter liminar. Para dissolver compulsoriamente, ou seja, para extinguir a associação. Em ambos os casos é só o Poder Judiciário. Então se fala na sua prova aqui, o comandante da Polícia Militar suspendeu as atividades de uma associação de praças. Pode? Não pode. A autoridade, o Ministério Público suspendeu as atividades. Pode? Não pode. O prefeito da cidade suspendeu as atividades da associação de moradores. Não, caralho, é só o Poder Judiciário. Para suspender uma decisão judicial, basta. Para extinguir, para dissolver compulsoriamente, decisão judicial com trânsito julgado. Tranquilo? Muito cuidado que isso não cai não. Isso despenca em prova. Beleza? Então, meu brother, questão número 4, marca pra gente aí a alternativa correta é a letra A. Artigo 5º, inciso 12, eu não posso quebrar a comunicação telefônica em processo civil, só investigação ou instrução processual penal. Questão número 5. A última questão da nossa série de exercícios da banca VUNESP. Ó, já ia falar FGV, ó. Letra A. É plena liberdade de associação para qualquer fim, inclusive para os militares? Não, a gente já viu essa porra aqui. É livre, é plena liberdade de associação, salvo as de caráter paramilitar. B. É assegurado a todos o acesso à informação e da sua fonte, sem qualquer ressalva? Não, é assegurado a todos acesso à informação, resguardado, a gente já viu também, resguardado o quê? O sigilo da fonte, quando necessário ao exercício da profissão. Artigo 5º, inciso 12. Beleza? Tranquilo? C. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional? Certo. E também por entidade de classe, por organização sindical e por associação. Lembrando que a associação tem que estar constituída em funcionamento há mais de um ano. Isso está no artigo 5º. Espera aí que ficou uma bosta aqui. Isso está no artigo 5º, inciso 70 da CF, questão típica da banca VUNESP. Veja que eles cobram reiteradamente os mesmos dispositivos. D. A prisão ilegal não pode ser imediatamente relaxada? Não, deverá ser imediatamente relaxada, independente de habeas corpus, tá? A União não estará obrigada a conceder extradição de qualquer estrangeiro por crime político, de opinião ou hediondo. Veja o seguinte, o artigo 5º, inciso 51, ele vai falar o seguinte, ele vai falar para você que é vedada a extradição de brasileiro nato. O brasileiro que é nato, ele nunca pode ser extraditado. Tranquilo? Beleza? Ele nunca poderá ser extraditado. No entanto, o brasileiro naturalizado, em duas situações, poderá ser extraditado. Quais são, professor, essas duas situações? Se ele pratica um crime comum antes da naturalização, aí ele se fudeu, pode ser extraditado, ou por comprovado envolvimento em tráfico de drogas, a qualquer tempo, aqui no caso de tráfico de drogas, independente se esse tráfico foi praticado antes ou depois da naturalização, na forma que a lei estabelecer.
Beleza? Então há uma distinção entre brasileiros aqui quanto à extradição. O brasileiro nato nunca será extraditado e o brasileiro naturalizado poderá ser ou por crime comum praticado antes da naturalização ou no tráfico de drogas a qualquer tempo na forma da lei. E, na sequência, o artigo 5º, inciso 52, ele vai falar que não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Hediondo não. O cara praticou um crime hediondo, ele pode ser extraditado sim. O estrangeiro só não poderá ser extraditado por crime político ou de opinião. Então, o artigo 5º, inciso 51, que eu trouxe um extra para você sobre a extradição de brasileiros, e para responder a alternativa de letra E, de fato, eu precisaria do 52, que fala só que não será concedida a extradição de qualquer estrangeiro por crime político ou de opinião. Se você ficou viajando, o que é extradição? É uma cooperação internacional. O cara pratica um crime nos Estados Unidos, por exemplo, e vem para o Brasil. Aí os Estados Unidos ele quer punir esse maluco. Aí ele pede que o Brasil entregue esse indivíduo para que ele seja julgado lá. Isso é extradição. Beleza? Não será concedida extradição de brasileiro nato. Então, se você cometeu um crime lá nos Estados Unidos, por exemplo, Fernandinho Beiramar, praticou um tráfico internacional. Os Estados Unidos quis a extradição do Fernandinho Beiramar. Infelizmente, o Fernandinho Beiramar é brasileiro nato e não pôde ser extraditado, por exemplo. Beleza? Tranquilo? Com isso, então, galerinha, eu encerro esses 3 bloquinhos aqui rapidão, mas necessário e suficiente para que você relembre temas importantes da sua prova. Mas você vai precisar ler o artigo 5º, o artigo 14, o artigo 37, o artigo 142 e o artigo 144. Tranquilo? Beleza? Porque certamente estarão na sua prova. Um grande beijo, foi um prazer estar novamente com vocês. Espero que tenha gerado uma ajuda, um auxílio para você. E não se esqueça de trabalhar como se tudo dependesse de ti e confiar como se tudo dependesse de Deus. Conte comigo, conte com a Alfacom. Grande abraço e até a próxima. Valeu! E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, gostou da aula? Não esquece, hein? Dá aquela curtida marota aí. E é claro, a gente deixou um material gratuito para você, é só você clicar aqui no link para continuar acompanhando o melhor material com quem mais entende no assunto, beleza? Bons estudos para você e até mais!